Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores, está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E pesquisa IPEC, recém-divulgada, mostra um dado impressionante. Mostra que a popularidade de Lula nos primeiros dias de janeiro cresceu 5 pontos percentuais, que na verdade é um crescimento de 10% entre o que ele tem agora e o que ele tinha no início deste mês. Isso é realmente uma disparada, justamente porque é um período de férias. Muitos atribuem esses números ao caos em Brasília em 8 de janeiro, o ataque aos palácios, aos 3 poderes da República. Porém, a pesquisa foi feita do Instituto IPEC entre 5 e 10 de janeiro. O que é que significa isso? Que praticamente essa pesquisa nem pegou direito o que aconteceu no dia 8 em Brasília, com as hordas bolsonaristas promovendo aquele caos, o que com toda certeza não há praticamente dúvida nenhuma sobre isso. Aquele ataque dos bolsonaristas, além de desmoralizar Bolsonaro, ainda tiveram um outro efeito. Uniram a sociedade em torno de Lula, e não só a sociedade brasileira, como você vai ver agora. Uniram o mundo em torno de Lula, apesar que o mundo já está unido em torno de Lula, não é de agora. Mas aquilo que aconteceu quebrou resistências no Brasil e no exterior ao presidente Lula e seu governo, basicamente. Mas, além de tudo isso, independentemente desse ataque da extrema-direita no Brasil, que inclusive havia já notícias na imprensa internacional de que isso aconteceria, para os Estados Unidos e para outros países que já vinham dando muito apoio a Lula, não é novidade nenhuma. A novidade ficou mais aqui no Brasil, onde havia uma certa dificuldade em enxergar o risco que havia de uma tentativa de golpe no país. Fora do Brasil, enquanto aqui diziam, não vai ter golpe, não vai acontecer nada, vamos mudar de assunto, tal. Lá fora, a imprensa internacional não parava de dizer que o risco de acontecer, o que aconteceu dia 8 aqui, era enorme, assim como esse que vos fala. O que é que acontece? Na posse de Lula, já na posse de Lula, ficou claro, antes mesmo de Lula assumir, ficou claro que a força política do ex-presidente estava crescendo e iria crescer mais, até porque já havia uma previsão da radicalização da extrema-direita brasileira, do bolsonarismo, que são bolsonarismo e extrema-direita brasileira, são basicamente um braço do nazismo, que é um problema que cresce no mundo inteiro, mas que está crescendo de forma exponencial nos Estados Unidos e na Europa. É realmente assustador o que aconteceu lá, e há uma crença de que os Estados Unidos estão exportando neonazismo, estão exportando extremistas de direita. E isso ocorreu a partir da chegada de Donald Trump ao poder. Os Estados Unidos estão cortando um 12, como se diz, com a sua extrema-direita. Há uma forte ameaça da extrema-direita norte-americana ao governo de Joe Biden. Na Europa há um pânico, a situação já é pior, porque realmente a Europa tem motivos mais do que suficientes para temer a extrema-direita, que é algo que nasceu
ali na Alemanha, não é, dos anos 1920 e 1930, e esmagou o continente europeu, provocou um caos inimaginável, a maior guerra que a humanidade até então tinha visto, uma mortandade de milhões de europeus, e agora essa ideologia nefasta volta a crescer no velho mundo, e nos Estados Unidos há uma usina de produção de extremismo de direita. Não é por outra razão que a posse do ex-presidente Lula, ou melhor, do presidente Lula, que era ex-presidente e voltou a ser presidente, a gente se acostumou a chamá-lo de ex-presidente, né? A posse do Lula se torna um alento para o mundo, dada a capacidade dele de agregar e de estabelecer pontes entre contrários. Não é sem razão que os Estados Unidos e a Europa, sobretudo, à frente de todos os outros países, mas isso acontece no mundo inteiro, mas Estados Unidos e Europa disputam, inclusive, a atenção, a simpatia do Lula e pedem, acredite se quiser, pedem ajuda ao ex-presidente. O Joe Biden, nos últimos dias, ele fez, nos primeiros dias de janeiro, ele fez uma reiteração do convite, insistiu para que o Lula fosse para Washington, para os Estados Unidos, o quanto antes. E o Lula estava decidindo ainda quando é que iria, já tinha recebido o convite o ano passado, tal. E antes do caos em 8 de janeiro, o Biden já tinha reiterado ao Lula que precisa falar com ele para ele ir para lá. Enquanto isso, a Europa, sobretudo o Parlamento Europeu e os principais países da Europa, liderados pelo país mais poderoso da Europa, que é a Alemanha, pelo menos do ponto de vista econômico, também pediram ajuda ao ex-presidente Lula para que ele construa pontes entre países em conflito. Então Lula está sendo disputado, enquanto ele dispara, inclusive ele dispara na preferência, no apoio popular, e esses números que nós temos, eu reitero, foi antes do caos do dia 8. Então basta comparar a posse de Lula com a posse de Bolsonaro para que possamos ver a importância que o ex-presidente tem hoje no mundo. Vejam que a posse de Bolsonaro em 2018 teve 10 líderes estrangeiros. 10 líderes estrangeiros. E aqui no Brasil nós tivemos a concorrência tinha 10 representações estrangeiras, aqui nós tivemos a concorrência de 120 delegações estrangeiras no país. E muitos chefes de Estado. O que é que significa isso? Significa uma união do planeta em torno do Brasil. A possibilidade de capitalizar isso é gigantesca. E, na verdade, o Lula já demonstrou várias vezes ao longo da sua carreira política, mas ao longo de suas 2 primeiras presidências da República, ele já demonstrou a capacidade que ele tem de transformar a simpatia mundial em dinheiro. Basicamente é isso. Porque tanto o brasileiro pobre quanto o rico, atualmente essa é uma faceta da nossa eterna crise econômica, tanto o brasileiro pobre quanto o rico enxergam tudo a partir da perspectiva monetária, a partir de quanto dinheiro vai dar, do que é possível lucrar financeiramente com este governo, com aquele governo, porque realmente é um país onde há muita pobreza e muita disputa pelo pouco que há para dividir, devido ao fato de que uma elite deste tamanhinho concentra a renda de forma absurda no Brasil.
E aí é que está, quando falam que o Lula surfou nos seus governos na onda das commodities, tal, isso é uma bobagem. Primeiro que a onda das commodities foi criada por Lula indo para a África, indo para a China. Segundo lugar, que o Lula promoveu uma forte distribuição de renda que incluiu uma parcela gigantesca da sociedade brasileira no mercado de consumo de massas, que sempre foi isso que o PT planejou e foi o que me fez, lá nos anos 80, minha amiga, meu amigo, lá nos anos 80, começar a apoiar o Lula, porque lá, aquela época, eu via que a proposta do PT de um mercado de consumo de massas, que não é um mercado de consumo de macarrão, é de massas humanas, não é? Esse mercado de consumo de massa significaria um mercado de consumo popular, fazendo com que o Brasil tenha mais gente comprando, consumindo, e com isso a economia tende a se expandir e tende a gerar bem-estar social, tende a gerar paz social, porque diminuem as tensões. O mundo vendo a obra de Lula, vendo a impressionante trajetória desse brasileiro, que sai da pobreza, sai da fome, da região, de uma das regiões mais pobres do mundo, que era o Nordeste, quando Lula para cá veio, para São Paulo, no início da sua vida, quando ainda era uma criança. A vinda desse homem, o trabalho dele como operário, a falta de instrução formal de Lula e ele ter chegado à presidência da República, isso sempre foi um case no mundo inteiro, um case de sucesso. Porém, agora, a volta por cima que ele deu, foi preso, foi desmoralizado, perdeu esposa, perdeu irmão, perdeu seus bens, perdeu tudo, foi estraçalhado, a bem dizer, ainda assim resistiu com bastante popularidade e depois ele dá a volta por cima, consegue o referendo do mundo, porque as Nações Unidas, tendo considerado que o Lula foi alvo de uma trapaça do juiz Sérgio Moro, e por isso ele foi condenado e preso, é realmente uma vitória que foi vista como a absolvição do mundo, da comunidade internacional ao Lula. E essa força e essa condição dele de ter construído uma frente ampla como nunca se viu nesse país, pelo menos na história mais recente, nunca se viu o Brasil formar uma frente tão ampla num processo eleitoral, com apoios de todos os tipos, inclusive fazendo com que adversários históricos, como a Globo, por exemplo, se convertessem hoje nos maiores apoiadores de Lula. Então, há essa disputa, os Estados Unidos estão sofrendo com a extrema-direita de Donald Trump lá, e a Europa muito mais, e há uma preocupação mundial com o retorno, não é da extrema-direita, porque isso é um eufemismo, pessoal. Eufemismo é você falar que um desastre é um problema, não é? Que uma morte é um passamento, não é? Então, na verdade, esse eufemismo agora vai ter solução através da aproximação do mundo com o Lula, e ele pretende capitalizar isso muito bem. Então eu quero mostrar algumas matérias que vão ilustrar tudo isso que eu estou dizendo. Vejamos então, a pesquisa IPEC mostra que 64% dos brasileiros consideram que o governo Lula está no caminho certo. Porém, veja só, essa pesquisa, aqui eu vou até ampliar para você poder ver bem, essa pesquisa ela mostra o seguinte, que o Lula é visto como capaz de fazer um bom governo por 55% dos brasileiros. Só que esse número, em 5 de dezembro, mais de um mês atrás, era de 50%. Só que aí passou o mês de dezembro, que é um mês de festas,
não aconteceu nada demais, todo mundo preocupado com o Natal, com os presentes, etc, etc. E aí você vê que as pessoas só começam a pensar no Brasil a partir do dia 1º de janeiro, quando tem a posse do Lula, que foi algo que mobilizou a sociedade brasileira e o mundo, uma posse muito ampla, e isso então pode-se dizer que no mês de janeiro, porque a pesquisa terminou no dia 10 de janeiro, nos primeiros 10 dias de janeiro foi que o Lula deu esse salto, e que ainda nem está impulsionado pelos eventos de 8 de janeiro. Quando isso for plenamente capitalizado, é muito provável, anote aí o que o Blog da Cidadania está dizendo, é muito provável que o ex-presidente Lula dê mais um salto de popularidade. E o ruim e péssimo despencou para 21, regular também despencou, então isso significa também uma outra coisa aqui, um outro número que é muito importante. 64% dos brasileiros consideram que o governo Lula está no caminho certo. E esses 64%, muito provavelmente, vão se converter no apoio que era mais ou menos o que o Lula tinha quando governava no seu primeiro mandato, até meados do segundo mandato, e no fim do segundo mandato o país começou a melhorar muito para todo mundo. E os Estados Unidos, como eu disse, reforçaram o convite. O encontro de Lula e Biden vai acontecer em fevereiro, porque houve realmente uma reiteração, não é? Os Estados Unidos reforçam o convite, porque o Lula estava dizendo que não, que ia deixar para março e tal. Aí o Biden ligou e pediu para ele ir o mais rápido possível. Isso foi antes do 8 de janeiro. Na Europa, a visão de que o governo Lula pode ajudar a construir pontes entre os países, diz uma diplomata francesa do Parlamento Europeu, Laurence Tubiana, CEO da European Climate Foundation e professora da Sciences Po francesa, que é considerada uma das academias mais importantes do mundo. E não é academia de ginástica, não, é academia intelectual. E o presidente da França, Macron, veio ao Brasil demonstrando, na verdade, a popularidade do Lula entre os grandes líderes mundiais, né? E também o Olaf Scholz, né, o premier alemão, governante da Alemanha, veio à posse do Lula, que não é mole. E a posse de Lula recebeu representantes de 120 países, enquanto Bolsonaro recebeu presença diminuta na sua posse. E o extremismo de direita que cresce no mundo e assusta a Alemanha é, como eu disse, a causa principal de o mundo está pedindo, e a própria Europa pedindo que o Lula faça pontes entre os países tal, e apoiem o Lula para impedir que o extremismo de direita contamine a América Latina, que é algo que já vinha acontecendo. Além disso, nos Estados Unidos a situação está muito difícil. Essa matéria aqui mostra que o problema nos Estados Unidos é a extrema-direita e não a direita em si. E aqui a foto de Donald Trump, o homem que implantou, que, como o Bolsonaro, ele empurrou a sociedade norte-americana para a extrema-direita e dividiu o país em dois, como o Bolsonaro fez. E os Estados Unidos, então, sob o Trump, passaram a exportar extremismo antigoverno de direita. E como você vê aqui, no fim do governo Lula, essa matéria de dezembro de 2010, então o Instituto Census, que fazia pesquisas para a Confederação Nacional de Transportes naquela época, mostrou que ele tinha recorde mundial de popularidade. Todos lembram do Obama dizendo que Lula é o cara, e disse isso em 2009, que Lula era o político mais popular da Terra. Ele era e está voltando a ser, como mostra a pesquisa
do Instituto IPEC, divulgada na noite de ontem. Então, minha amiga, meu amigo, o Lula está recuperando e vai recuperar muito mais a popularidade que ele tinha em 2010, de mais de 80%. Não se sabe que prazo isso vai acontecer, mas eu reitero, anote aí, a próxima pesquisa IPEC e outras que vão sair vão mostrar um novo salto de Lula quando pegarem por inteiro o que aconteceu em 8 de janeiro. E isso vai ser muito bom para o Brasil, porque vai nos abrir portas para financiamento, para investimentos, e nós vamos, enfim, resgatar o Brasil do poço sem fundo no qual o bolsonarismo e o extremismo de direita nos atiraram. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.